Companheiros e companheiros, meu nome é Marco Antônio Barato, sou da direção nacional do MST aqui no Distrito Federal em Entorno, e essa é mais uma análise de conjuntura semanal. Então nós temos hoje um processo, um avanço dos processos de corrupção concretos, que além de serem processos de corrupção, né, ou seja, atingirem, impactarem o bolso dos trabalhadores brasileiros, inclusive a moral do nosso país, e aí concretamente, de forma a conduzir um processo em benefício de uma família, né? Hoje nós temos uma família miliciana que está no Planalto e governa para eles, para os interesses da sua família, os interesses do seu cercadinho, para eles que eles governam, né? Para enriquecer mais, para constituir mais poder, para falar mais bobagem, mais besteira. E o impacto da corrupção, ele é central, porque ele não impacta apenas no sentido de favorecer a família Bolsonaro, não. Isso favorece, todo mundo está vendo, né? E nós vamos chegar ali. Mas impacta na vida dos brasileiros. É um tipo, não existe tipo bom de corrupção, mas é uma forma de se fazer corrupção onde você praticamente impacta e aí a gente está falando de carestia, impacta a sobrevivência do povo brasileiro, seja do povo que reside no campo, ou seja do povo que reside na cidade. Então o povo hoje está sendo impactado por isso. Então nós temos um aumento muito grande de uma inflação hoje que está batendo num teto de 9,68% em média no acumulado dos últimos 12 meses, mas teve cidades no Brasil que já passaram de 10% de inflação. Então nós estamos batendo recorde atrás de recorde. E essa política de inflação, ela se dá não só pelo preço, índice nacional de preço do consumidor dos produtos, mas impacta pela forma que o governo dialoga com os setores internos e setores externos, né? Como você vai na ONU, faz um discurso como o Bolsonaro fez, cheio de mentiras, isso impacta diretamente na relação do país, econômica do país, com os outros diversos países, impacta diretamente no comércio exterior, na comercialização dos produtos no país, no preço, na insegurança que diversos investidores sentem no Brasil, né? Então, o Brasil tem muita gente que investe no Brasil, e tem muita gente que tira recurso do Brasil de investimento porque entende que não tem segurança com um governo desse. Então o dólar sobe lá para o alto, parte dos nossos produtos são cotados em dólar, porque vem de fora para cá, se sobe o dólar, sobe os produtos, e o real desvaloriza, então a gente não tem dinheiro para comprar, começa por isso, porque desvaloriza o real, então nossa moeda fica fraca, e ao mesmo tempo os produtos são quase todos cotados em dólar, gasolina é um exemplo, vai lá para o céu, e chega lá, semana após semana aumentando o seu valor, porque não tem segurança no Brasil. As políticas da Petrobras são equivocadas, um governo que não entende o que está fazendo, ou entende muito bem, mas a tática é essa mesmo, é de encarecer o preço, é de favorecer um segmento da sociedade, né? E isso, obviamente, ele fica mais grave a partir do momento que a gente observa os problemas hoje que o governo tem para combater a pandemia. Então, os escândalos, a CPI da Covid-19, CPI da pandemia, e os escândalos da Prevent Senior, né, da compra das vacinas, então de você baixar o preço da vacina, comprar e tirar, diminuir o preço e pagar propina, fazer uma jogada para ganhar dinheiro em torno da vida das pessoas, né, em torno de comercialização de vacina. Então os caras queriam ganhar dinheiro, tirar propina em torno de comercialização de cada vacina. $1 e $1 de propina. Então é um absurdo, né? Você, ao mesmo tempo que tentar criar mecanismos de corrupção em cima da comercialização da vacina, de uma vacina que você não acredita, que o governo não acredita, tentar também, ao mesmo tempo, dizer tratamento precoce, desestimular a tomar vacina, fazer piada com a pandemia, né? Então gerou todos esses escândalos que, por fim, marcaram as quase 600 mil mortes que hoje nós temos no Brasil. Então é um governo que não tem nenhum sentimento por nada. Está mais que provado que se tornou um processo da Covid, não houve nenhuma intencionalidade de combater ela, e sim intencionalidade de ganhar dinheiro e de fazer corrupção em cima disso.
em cima de falsos argumentos de tratamento precoce, cloroquina e essas coisas que no mundo inteiro não há comprovação de nada que isso serve. Então, assim, nós temos que se vacinar. Se vacinar com qualidade, tomar as 2 vacinas e combater a vacina, ao contrário do que o governo nos diz. Os escândalos das fake news e da rachadinha, a rachadinha no gabinete de seus filhos, né, do 01, 02, 03, e também agora o 04, que montou um negócio aqui em Brasília com dinheiro público, e as rachadinhas são dinheiro público, né, que são repassados ao gabinete. E a indústria de fake news, onde jogam, que aí chama do gabinete do ódio, né, que é o GDO. O GDO comanda os escândalos, a indústria das fake news, que tem como centralidade enviar mensagens de ódio e muitas mentiras para tentar desestimular, criar como foi feito também em 7 de setembro, um ambiente de ódio, um ambiente de não estabilidade política, para tentar lá na frente tirar algo e sempre combatendo a esquerda, combatendo o PT, demonizando a esquerda, demonizando o pensamento progressista e todas as pautas do pensamento progressista, e ao mesmo tempo para tentar tirar proveito lá na frente nas próximas eleições, o que não vai dar certo, obviamente não vai dar certo. Passamos por um caos econômico, uma política econômica extremamente equivocada de seu Paulo Guedes e também da Petrobras, com o aumento dos combustíveis. Então a Petrobras hoje é uma empresa que não tem mais credibilidade externa, né? Não é muito noticiado, mas muitas refinarias da Petrobras estão sendo fechadas. Então o que é retirado de petróleo aqui das águas brasileiras é enviado para ser refinado fora, sobretudo nos Estados Unidos. Então voltou também essa questão da gente bater continência para os Estados Unidos, né? Achar que a relação bilateral dos Estados Unidos resolve tudo e negar as relações dos outros países parceiros históricos, né? Seja do Mercosul ou seja de outras alianças, né? Mas a Petrobras hoje está fechando refinarias, refinando petróleo fora do país, e esse petróleo volta, e esse volta refinado em forma de combustível para o país, muitas vezes, com um preço lá em cima. Então, por isso que também cada estado, cada cidade também, os preços são muito diferentes, são diferenciados. Não tem nada a ver com ICMS. ICMS não tem uma fatia grande no processo dos preços dos combustíveis, tem, mas o que impacta diretamente é como a Petrobras se porta, né? E também os discursos do presidente, que a cada dia que abre a boca fala mais besteira, mais besteira, mais besteira, e o dólar começa, pela instabilidade, como falei no início, começa a tirar investimentos do Brasil, o dólar sobe, porque isso é natural na economia, sobretudo na economia capitalista, né? Então hoje nós temos um processo complicadíssimo de corrupção no Brasil, e de um processo de desvio econômico muito complicado. Haja vista essa questão de Paulo Guedes e Roberto Campos. Paulo Guedes é o ministro da Economia, Roberto Campos, presidente da Petrobras. Agora, essa semana, 2 semanas atrás, se descobriu, semana passada, que eles uma tal do escândalo da offshore. O que é escândalo? O que é offshore? Offshore é quando uma pessoa física ela abre uma empresa, um negócio fora do país, sobretudo em países que são chamados de paraísos fiscais, que tem bancos e que tem legislações que não impactam, né, diretamente. Você não precisa prestar conta, né? Você não precisa ter muita preocupação com as questões fiscais de prestação de conta, e você tem também o seu sigilo, e eles garantem o seu sigilo. Então, pelo mundo afora, aí, tem muitos paraísos fiscais em países onde essas pessoas, como o seu Paulo Guedes e como Roberto Campos, 2 ministros de governo, um presidente de empresa estatal e um ministro de governo, ministro da Economia, abrem empresas, descobriu que eles têm empresas em paraísos fiscais abertas no nome deles. Agora, se são tão certinho, por que abre empresa em paraíso fiscal? Porque paraíso fiscal vai omitir ali que é ele que abriu, ou porque ele tem alguma coisa para esconder? É uma pergunta que a gente faz. Se é tão claro assim, se ele é tão honesto assim, por que ele não abre uma empresa? Ele não é proibido de abrir uma empresa. Por que ele não abre um negócio no Brasil? Por que ele não investe no país dele? Eles não são tão patriotas, super nacionalistas e patriotas, que amam o povo brasileiro, mas abrem em paraísos fiscais empresas escondido, onde você vai ter ali, onde você faz barganhas
em prestação de conta, onde você não precisa, você não tem fiscalização nenhuma, onde seu nome fica meio ali no escuro e ninguém sabe quem que é você que está investindo ali. Então alguma coisa tem. Alguma coisa muito séria tem. Então esse escândalo impacta. Enquanto isso, é o desastre econômico do governo Paulo Guedes. E da sua lógica neoliberal. É um desastre. Ele praticamente, esse ministério não funcionou. E está aí muito claro. A gente tá, as pequenas empresas brasileiras fechando, os pequenos comerciantes, e isso a turma nossa dos sindicatos comerciais nos diz, fechando suas portas, não tendo mais condição de sobreviver, não tendo incentivo para abrir o seu pequeno estabelecimento, seu pequeno comércio, está segurando no peito e na raça. E isso impacta diretamente também com o aumento de todos os preços de alimentos e o aumento da fome, e um Brasil que está fora do trilho, né? Quem está muito dentro do trilho é o agronegócio. Esse vai muito bem, obrigado, porque esse aí, ele não quer saber de alimentar o povo brasileiro. E não é ele que alimenta o povo brasileiro. O agronegócio manda, o agronegócio trabalha com as commodities, que é o gado, que é a soja, que é o eucalipto, né? Então são essas commodities que é nada mais, nada menos do que o que é produzido aqui, a soja que é produzida aqui, ela é comercializada fora a partir de bolsa de valores, então ela não tem nenhuma relação com alimentação, é relação com lucro. É bolsa sobe, a minha soja está em alta, eu ganho mais. Bolsa cai, está em baixa, eu ganho menos. Mas é nessa lógica. Mas a lógica da produção é para isso. É para você acumular poder, para você abrir fronteiras agrícolas, para você explorar os bens da natureza, para você retirar, se apropriar de todos os bens da natureza, para fazer com que eles sirvam aos seus interesses próprios. E os seus interesses próprios, geralmente, do agronegócio, estão fora do Brasil. Está dentro do seu bolso, da sua condição de acumular, como um bom capitalista, acumulando muito, e tudo voltado para fora do país. Tudo voltado para fora do país. Então, enquanto a gente observa setores do empresariado, sobretudo os banqueiros, alguns banqueiros inclusive, saltando fora desse governo, e muitos empresários que bancaram esse governo no início e hoje estão saltando fora desse governo, a gente observa que esse governo ou essa política neoliberal nem para os neoliberais está funcionando. Então grande parte deles já se reuniram, já disseram que não votam, não apoiam o Bolsonaro ano que vem, exatamente porque Bolsonaro não consegue, a sua política econômica é frágil e os seus discursos e a forma como ele se porta perante o mundo afugenta investimentos e afugenta todo mundo do Brasil. E quem paga a conta é o povo brasileiro, quem paga a conta é o trabalhador pobre. Porque esse empresário rico, ou o grande empresário que apoiou o Bolsonaro e agora não quer mais apoiar, ele perde um pouquinho, mas ganha muito mais do que perde. Mas por seus interesses de querer ganhar muito, ele não, nem para isso o governo neoliberal ou a ideologia econômica neoliberal implementada por Guedes, hoje está dando conta, né? Então haja vista o que eu já comentei anteriormente, dólar lá em cima, inflação a mais de 10% em 8 capitais no Brasil, em média de 9,68%, os preços de todos os itens básicos para sobrevivência lá em cima. Bom, isso é um pouco do apanhado do governo. Segundo, isso impacta no aumento a gente está vendo o aumento de todos os preços, e nós precisamos conversar sobre isso. Então a gente está vendo corriqueiramente na mídia, na imprensa, nos comentários, o que é item, o que são questões básicas para a sobrevivência do nosso povo, hoje está praticamente impossível, né? Impactou no bolso, impactou na geladeira, na despensa das pessoas, né? Então nós temos preço dos combustíveis, que eu já falei um pouco, tratei um pouco dessa questão da Petrobras, batendo R$7 em algumas capitais, mas em média de R$6,50, R$6 no geral, o que é um absurdo. Nós saímos do governo Dilma com a gasolina em quase R$3, nem isso, 2 e pouco, está quase 7. Então, as pessoas que no governo Lula e Dilma podiam financiar um carro, comprar um carro e ter a condição de andar de carro, esses já não podem mais fazer isso. E quem criou essa condição hoje está tendo que voltar a andar de ônibus. Lembrando que os transportes públicos estão um caos também, né? Pelo Brasil afora. O aumento do preço dos alimentos, a fome,
Agora a gente vendo as pessoas comprando pé de galinha, vendendo osso de boi, as pessoas de fato passando fome, muita gente morando na rua, voltando a morar na rua, passando por um processo pesado de crise hídrica, de crise de água, crise energética, conta de energia lá em cima, a conta de água lá em cima, a crise ambiental e a crise climática pesada, menos chuva, mais seca, mais incêndio, então uma política também genocida nesse sentido, um genocídio ambiental do governo Bolsonaro, que privilegia madeireiros, que privilegia o agronegócio, que privilegia o desmatamento da Amazônia e de todos os biomas do Cerrado que está sofrendo um impacto, né? E isso impacta diretamente nas questões hídricas e na questão elétrica diretamente, né? E no preço também disso. O custo de vida no Brasil se elevou muito e o real se desvalorizou. Então, mais do que necessário a gente incentivar e debater a reforma agrária e a produção de alimentos da agricultura familiar e camponesa como alternativa. E por fim, falar um pouco da reforma agrária popular e do nosso projeto de reforma agrária popular como alternativa. Tudo isso nos dá a condição de que nos leva a entender que o nosso projeto é um projeto que é sustentável. O projeto da soberania alimentar, da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis, de você resgatar a diversidade produtiva que nós temos nos nossos territórios, nos nossos estados, a cultura alimentar que nós temos nos nossos estados. Isso é fundamental para alimentar os pequenos mercados, para alimentar as pequenas e médias cidades e também as grandes cidades, né? Então, quanto mais alimentação sendo produzida a partir da reforma agrária popular, ou a partir de assentamentos de reforma agrária, ou a partir de territórios agrários onde estão ali os camponeses, onde estão ali os agricultores familiares, quanto mais for incentivado a democratização do acesso à terra e o acesso dos trabalhadores e das trabalhadoras que produzem alimento, que cuidam dos bens da natureza, que sabem correlacionar isso, a produção de alimento saudável, a cuidar do seu bioma, a cuidar da nascente, a cuidar da água, a gerar vida, a gerar cultura, ela é fundamental. E para isso, só com reforma agrária nesse país. Só a gente, de fato, democratizando as terras, fazendo com que os camponeses e as camponesas acessem esses territórios e possam cuidar deles, cuidar da vida. Que é a nossa lógica, a lógica nossa do campesinato, é a lógica de cuidar da vida, gerar vida, produzir alimento, é gerar subsistência, mas é produzir, girar a economia nos nossos territórios, nos nossos municípios, na nossa cidade próxima, conseguir aquecer a comercialização com bons produtos e, por consequência, diminuir o preço, onde todo mundo possa ter acesso a produtos de qualidade, a produtos que têm a ver com a minha cultura alimentar, e que tem a ver também com a minha condição de consumir água ou de consumir energia, porque é no campo e na cidade, mas é no campo que a gente tem a condição também de cuidar das principais nascentes, das bacias, dos rios, e fazer com que o impacto seja menor, não como um negócio, mas como um direito à vida, né? Então, ter acesso à terra, acesso à água, é um direito, né? Isso não se negocia, não é uma mercadoria. Isso é um direito que não se vende, né? Então, é na reforma agrária popular e no debate da produção de alimentos saudáveis, pela transição para a agroecologia, onde a gente, de fato, retire a lógica dos venenos e dos transgênicos de nossa vida e utilize a lógica da produção orgânica, saudável, sustentável, em correlação com os bens, com a natureza ao nosso redor, é o que faz com que a gente possa, de fato, ter êxito e conseguir viver uma vida sadia. E nesse mês, o mês de outubro, é um mês muito importante, teremos muitas lutas nesse mês, mas na semana, sobretudo, várias jornadas, a jornada de solidariedade de Che Guevara, a jornada de luta pela soberania, em defesa da soberania alimentar, de 12 a 16, onde nós vamos estar desenvolvendo pelo Brasil afora, nas nossas áreas, nossos assentamentos, nossos acampamentos, nas grandes cidades, processos de denúncia desse modelo de exploração do agronegócio,
do modelo de exploração, denunciar a fome, porque a fome é causada pelo agronegócio, é causada pela política do governo Bolsonaro, e isso é correlacionado com as políticas que o agronegócio, na relação entre agronegócio e o governo Bolsonaro, de como eles agem, né? Então nós vamos denunciar. É uma semana de denunciar, é uma semana de fazer denúncia, de plantar árvore, de cuidar do ambiente, de defender a soberania alimentar, o nosso direito de ser dono do nosso próprio trabalho, de ter nossa terra para plantar, de ter as nossas ferramentas para produzir, e denunciar o aumento da fome impactado pelas políticas de Bolsonaro e pelas políticas do agronegócio. E ao mesmo tempo, na jornada, é uma jornada onde nós vamos continuar doando toneladas de alimentos agroecológicos e alimentos saudáveis para o povo brasileiro. Porque reforma agrária popular é isso. Reforma agrária popular é a nossa condição agora de produzir alimento para todo o povo brasileiro. E alimento saudável para o povo brasileiro. Então, nós vamos também, ao mesmo tempo que vamos denunciar, vamos realizar diversas ações de solidariedade, diversas ações de doação de alimento pelo Brasil afora. Você, assentado, assentada, acampado e acampada, se organiza nos seus acampamentos, nos seus assentamentos, que estiver produzindo, vamos denunciar a fome, vamos denunciar o agronegócio dos nossos inimigos, vamos denunciar o governo Bolsonaro com fora Bolsonaro, e aquilo que a gente produzir, um pouco daquilo que a gente produzir, vamos doar para o povo da cidade, vamos doar para quem tem fome, que é muita gente, praticando ação de solidariedade do MST e da reforma agrária popular, e dizendo que é pela reforma agrária que nós vamos dar um sentido na resolução dos problemas da fome e nos problemas da distribuição de alimentos em nosso país. Um forte abraço, seguimos firmes em luta.